Bom dia a todos. Nesse 29 de março de 2020, eu saúdo a todos na graça e na paz do nosso Deus. Eu quero compartilhar com você um texto na palavra de Deus, na segunda epístola, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Paulo diz o seguinte: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Glória a Deus. Amém. Sabe, queridos, pelo fato de nós nascermos nesse mundo e vivermos nele, nós aprendemos a nos guiar pelos nossos sentidos. Assim, tudo que acontece à nossa volta, os eventos do mundo, eles têm um peso muito forte sobre a nossa existência, sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, pelo fato de nós nos guiarmos quase sempre pelos nossos sentidos. E quando Paulo escreve para os cristãos gregos, Paulo está preocupado com a receptividade que eles estavam tendo com relação aos acontecimentos da vida naquele contexto da igreja na Grécia e todos os acontecimentos, as perseguições que estava acontecendo. Eles sofriam perseguição por causa da fé, muitos perdiam a própria vida, muitos tinham seus bens subtraídos e muitos estavam sobressaltados. E, com certeza, muitos perdiam sua própria vida por causa da sua fé. Paulo, aqui nesse texto, ele está falando basicamente sobre duas realidades que existem. E a primeira realidade aqui trata-se da realidade material. A realidade material é justamente o mundo físico. O mundo que nós percebemos pelos nossos sentidos. É a sociedade e todos os eventos que acontecem dentro dela, todos os seus problemas. Lembra que Jesus falou? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, há muitas coisas acontecendo no mundo, há muitas coisas acontecendo na sociedade. E todos esses eventos estão expostos ao olho nu. Esses eventos, eles afetam a nossa vida, porque nós nos guiamos pelos nossos sentidos, pelo que nós vemos, pelo que nós sentimos, pelo que nós apalpamos. Tá certo? Então, são muitas coisas que acontecem nessa realidade material. Jesus fala disso muito bem quando ele, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, ele fala assim, no versículo 6,
E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não os assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então veja, meus queridos, muitas coisas estão acontecendo nesse mundo que nós percebemos, nós constatamos, e muitas coisas ainda irão acontecer com certeza. E a propósito disso, o momento que vivemos agora é bastante assustador. Essa pandemia, esse vírus que tem contaminado muita gente e que ainda não há cura, não há uma vacina, as pessoas precisam ficar em casa, confinadas, de quarentena, os idosos não podem sair, as pessoas de grupo de risco não podem sair, e isso afeta tremendamente a vida de todas as pessoas, a vida de todos nós, tá certo? E muitas igrejas fecharam suas portas como forma de contenção do vírus, mas nós temos que compreender uma coisa, compreender que a realidade material não é a única realidade que nós temos, como queria Karl Marx. Marx ele queria explicar a sociedade apenas do ponto de vista material, como se não existisse outra realidade. Por isso que Paulo aqui, a propósito, ele está nos falando sobre duas realidades, né? E a realidade material é o mundo sensível e a realidade espiritual que trata justamente do mundo que nós não conseguimos perceber pelos nossos sentidos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa realidade espiritual que Paulo está falando aqui. Deus, ele nos deu ouvidos e olhos espirituais para enxergar além das coisas materiais. Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, isto se torna real na vida do cristão quando a fé se torna real em sua vida interior. Tá certo? Paulo está ensinando aqui, dizendo o seguinte, que nós não devemos atentar nas coisas que se veem. Olha o versículo 18 aí. Ele está dizendo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque quando nossos olhos estão fixados apenas nas coisas que se veem, então nossa alma se perturba, nosso corpo é afetado, nosso corpo adoece, porque nós estamos focados apenas no que os nossos olhos estão vendo. E tudo que nossos olhos captam nesse mundo é de natureza efêmera. Pode observar, tudo que você vê pelos seus sentidos, capta pelos seus sentidos, está passível de mudança, é transitório, é efêmero. Então, se nós nos guiarmos apenas pelo que os nossos olhos veem, pelos sentidos, então nós vamos ser afetados de uma maneira muito mais profunda, muito mais forte. Paulo ele diz no versículo 16, por isso não desanimamos.
A tendência do ser humano, que se guia apenas pelos sentidos, é desanimar. Por quê? Porque o que nós vemos no mundo não é muito animador. Há muita confusão. Há muitas doenças. Há muita violência. Há uma guerra fria, na verdade, entre muitas nações. Então, Paulo está dizendo, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, veja que Paulo está falando de uma outra realidade. Ele está falando do homem interior que se conecta com o mundo espiritual. Ele diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, porque nós vivemos num estado de humilhação. Nós estamos envelhecendo, nós adoecemos, nós morremos. Então, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, mas nosso homem interior se renova de dia em dia. Tá certo? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então, meus amigos, meus irmãos, nós não podemos negar a realidade física, o mundo, a sociedade em que nós vivemos e todos os eventos que acontecem nela nos afeta. Mas para aqueles que são discípulos de Cristo, essa não é a única realidade. Deixe-me dar aqui um exemplo do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, é um texto bem conhecido, em conexão com o capítulo 1. O povo de Deus estava vivendo no caos espiritual. E no capítulo 1, inicialmente, de Isaías, veja o que o Senhor fala aqui, no versículo 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o corpo enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A realidade era caótica na nação. Era terrível a situação espiritual deles. Isaías, no capítulo 6, entrou no templo e diz aqui no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías estava perturbado. Como se não bastasse todos esses eventos, a morte do rei e o povo em confusão. E quando Isaías entrou ali naquele templo, ele teve uma experiência tremenda. Por quê? Porque ele teve uma visão, nessa visão ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E qual era a mensagem que os céus estavam mandando para ele? Eu estou no controle de todas as coisas. Eu estou no controle de todas as coisas. E isso foi bastante confortador para o profeta. Há um Deus que cuida de tudo, que está no controle desse mundo. Nada acontece sem a sua permissão.
E enxergar essa realidade espiritual naquela ocasião, naquelas circunstâncias de Isaías, foi uma experiência tremenda. Como Paulo estava dizendo, irmão, não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, nós temos o nosso homem interior, que se renova. Isso é real para nós, desde o momento, como diz Paulo escrevendo aos Efésios, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E nós temos que usar os olhos espirituais e os ouvidos espirituais que Deus nos deu. Observe, os discípulos, quando estavam com Jesus, ali no deserto, com uma multidão de mais de 5.000 pessoas, e não havia alimento para saciar a fome daquela gente, os discípulos, eles estavam enxergando apenas a realidade sensível, a realidade material, que eram pessoas famintas que precisavam voltarem para suas casas, senão morreriam. Mas Jesus ele estava enxergando, além dessa realidade, uma outra realidade. Ele estava enxergando o reino do Pai, o reino de Deus. Por isso que Jesus ensinou aos discípulos, ele disse, digam, Pai nosso que está no céu, venha o teu reino. Então Jesus disse aos discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer. E os discípulos falaram, mas como? Temos aqui apenas alguns peixes e alguns pães. E Jesus trouxe a realidade do reino para essa terra, porque Jesus ele tinha ouvidos espirituais e olhos espirituais e ele enxergava a outra realidade. E ele mesmo tomou aqueles peixes, aqueles pães, deu graças ao Pai e houve um milagre, uma multiplicação. Por quê? O seu espírito era imbatível, porque ele não se guiava pelos sentidos. Sabe, nós sofremos muito quando nós nos guiamos apenas pelos sentidos e vivemos como se a realidade material fosse a única realidade. Um outro exemplo que eu quero trazer para você é o exemplo de Eliseu e seu servo na guerra de Israel contra os sírios. E os sírios estavam prestes a atacar Eliseu. E observe aí, no versículo 15 do capítulo 6 de 2 Reis, diz assim, tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Veja, meus queridos, como diz a palavra aqui, por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Nada é comparável à glória de Deus que se manifesta na vida da igreja, na vida dos seus filhos, na vida daquele que vive na presença de Deus. Ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem
são eternas. Por isso Deus nos dá a fé, porque a fé, ela nos liga à eternidade, ela nos liga ao mundo espiritual, ela nos liga a Deus. Eis a definição de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então veja, Deus ele cuida de nós, Deus cuida de você. Deus supre as suas necessidades. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, descansará. Ah, meu querido, não existe apenas essa realidade material, física. Eu sei que muitas coisas estão acontecendo à sua volta, à nossa volta, mas nós temos que estar com nossos olhos focados em Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Por isso ele disse, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique para sempre com vocês. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque ele não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Há uma realidade espiritual também à nossa volta. Deus está conosco. Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Creia. Busque sua presença. Busque sua presença, meu amigo, meu irmão. Porque mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, e ele vai se corromper, ele vai morrer, ele vai envelhecer, mas nós temos o nosso homem interior, nós temos nossa alma, que está em comunhão com Deus, e essa não será destruída. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, em nossos corações. Glória a Deus. Amém.